Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Rafael, da Rede Social de Osasco. Começamos mais um programa que o Bem Vire Moda, sempre trazendo pessoas que impactam positivamente a nossa cidade, fazendo que a gente consiga viver um local um pouquinho melhor. E ao meu lado, a minha esposa querida, que eu amo tanto, que eu tenho o prazer de sempre estar com ela, Ayla. Boa noite. Eu sempre pago para ele antes de a gente começar, para ele fazer esses elogios. Boa noite, espero que vocês estejam bem. Muito obrigada para aqueles que já estão aqui e convidem, curtam, compartilham esse podcast. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos falar aqui da nossa convidada. Fique até o final que eu tenho certeza que vai ser muito interessante. E é isso aí, né? A convidada de hoje tem uma trajetória aí, já faz um tempinho que a gente se conhece. É uma pessoa, uma guerreira, né? Uma mulher, né? Que não desiste por nada, não vai desistir. Né? Tem cada dia crescendo mais os seus projetos. Eu tenho o prazer aqui de estar com a gente hoje, a Noellen. Né, Noellen? Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito bem-vinda mesmo. É um prazer pra gente, né, estar com você aqui, porque a gente sabe o quanto você batalha pra gente ter uma cidade melhor. Verdade, a honra é toda minha. Ela, prazer. Doutor Rafael, obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite, cidade de Oz. Como vocês estão, espero que a gente consiga bater um papo e seja bem produtivo. Amém. Então a ideia aqui é que a gente consiga mostrar o que há de positivo na nossa cidade, porque às vezes você liga a televisão, não tem coisas que te empolgam muito, às vezes você começa a ver que o mundo parece que não vai muito bem, mas eu falo para as pessoas que o seu mundo depende das pessoas que estão à sua volta também. Então, se o mundo não está muito legal para você, tenta fazer dele um local um pouquinho melhor. E para que isso? Por que a gente sempre traz pessoas que impactam positivamente? Para mostrar para as pessoas, é possível. Afinal, você é uma pessoa comum, e como nós, né, uma pessoa que só tem, a mais do que a maioria, força de vontade para estar fazendo as coisas. É verdade. É fácil? Não é fácil, mas igual dizem, né, se tudo é difícil, escolha o seu difícil. E qual é o seu difícil? Noellen, o que você faz? De onde você veio? Explica aí pra gente um pouquinho. Quem é a Noellen? Quem é a Noellen? Gente, boa noite. Acho que o pessoal, alguns me conhecem na cidade, né? Até estava olhando aqui você falando, eu estava lembrando, Rafael, a gente se conheceu bem quando eu estava na Expo Favela, acho que ano passado que eu fui a primeira finalista a representar Osasco, né? Na Expo Favela, onde a Globo estava lá e tudo mais, né? Então, quando a gente fala de difícil, na verdade, a gente tem uma dificuldade, mas eu acho que quando há pessoas, onde tem pessoas, fica tudo mais fácil, né? Então, eu, Noellen, né, sou estudante de psicologia, né, através da... que minha colega aqui, né, já é formada, que um dia eu chego lá. Tá chegando. E eu, através da Expo Favela, né, agora esse ano também a gente foi finalista, foram mais de 20 mil projetos enviados, eu fiquei entre 200 melhores. Então, lá eu consegui também uma bolsa de uma mulher negra que faz um impacto na cidade. Estou fazendo pós em negócios na Fundação Dom Cabral, é a 7ª melhor faculdade do mundo. Consegui através da Expo Favela. Então, você vê, Rafael, às vezes a gente pensa, a gente quer o reconhecimento, às vezes, na cidade e acontece os dos de fora, né? Exato. E aí, em seguida, eu também ganhei uma outra bolsa de MBA, de empreendedorismo social, impacto de negócios. O investidor social pagou essa bolsa através do Instituto Legado. Queria agradecer, né, Instituto Ligado, a Fundação Dom Cabral. E isso é bom, né, essas empresas acreditarem, né? Não a questão também da cor, mas a questão de... Não é o pardo e o negro em si, né? Mas isso é importante, né? Você, de uma certa forma, fala, poxa, a gente está vendo o esforço, né? E a Noellen, hoje, a gente tem um projeto base. Esse projeto base ele é um coletivo, né, que está sendo documentado. A gente tem quase 80 voluntários. E esse projeto, ele é plantão psicológico, a gente atende as comunidades de Osasco. Aliás, né, eu sempre comento, né, até com a minha esposa, tudo, que além dos mais médicos, né, que existe um programa federal, né, deveria ter os mais psicólogos. Exato, é verdade. Para que as pessoas não fiquem doentes. Né? Eu acho que, se eu não me engano, o governo, não sei se ela pode me corrigir, o governo agora, eu não sei se de São Paulo, eles estão agora fazendo um concurso público para ter psicólogos nas escolas, né? Sim. Tem. A gente fica meio assustado, porque às vezes a gente vê as escolas hoje, tem, né, os acontecimentos das escolas e o órgão público ele se preocupa muito com segurança e, vou colocar vigilante e câmera. E aí você fala, puxa, né, Ayla, por que não põe um psicólogo nas escolas? Gente, é uma coisa muito mais, né, simples, enfim, né, isso daí realmente agonia a gente, né.
E aí, esse plantão psicológico é uma terapia individualizada que a gente faz, né? Com pessoas em vulnerabilidade social. Tá, me explica aí, se eu quiser ter um projeto, você está falando, começando do seu projeto, mas se eu quiser ter um projeto desse, aonde que ele pode ir, esse projeto? Esse projeto, a gente, na verdade, não tem um espaço físico. Tá. A gente vai em casas de cultura, legal, locais. Então você vai até o local. Vou até o local, Legal. Escolas estaduais, EMEF, EMEI, Quem vai enfim. com você nesse projeto? A gente vai numa equipe, Tá. né? A gente vai também, além do, como eu estava te falando, Rafael, além do plantão psicológico, a gente também tem cursos e oficinas de alto nível. Então, na época, eu, quando estava desempregada, eu ficava me perguntando, poxa, como que eu faço para poder fazer um marketing digital, um Excel avançado, que eu não conseguia, né? Não tinha dinheiro, né? E aí tem o Supply Chain agora, que são cursos, né? A gente tem RH Partners, então a gente tem essa galera, essas mentorias, e a gente disponibiliza esses cursos nas escolas estaduais para alunos de 1º a 3º ano. Que bacana. E também oficina para mulheres mães solo. Então, as oficinas, a gente pensa em oficinas que não tem em Osasco, né? Que é a extensão de cílios, o ingel, micropigmentação. A gente tem aula de moda com uma cliente advisor da Gucci. Olha que bacana, né? gente. Então, aqui tem aquela coisa da imagem, da postura, de como se portar esses adolescentes numa entrevista de trabalho. No fundo, né, assim, eu sinto, né, conforme esse projeto tem acontecido, é muito comportamental. Né? Então, a pessoa que está na periferia, quando você vai entrar numa multinacional, sei lá, um Mercado Livre aqui, por exemplo, aquele adolescente, como que ele vai ficar dentro da empresa? Como ele vai se manter dentro daquela empresa? Sim. Né? Sim. Então, poxa, sei lá, mãe alcoólatra, pai dependente químico, enfim. Então, será que só um curso de Excel, um Power BI, um curso profissionalizante é necessário? Ponto de interrogação. Então, é uma reflexão que, assim, eu junto com a galera, com a equipe, assim, do Projeto Base, a gente se pergunta muito, né? E aí chega mentores, Rafael, gente, vi uma galera assim, e assim, é surreal, e eu fico muito feliz, né? Então, isso faz com que me motive a continuar. Hoje são quantos profissionais aí, ou quantas pessoas dessa equipe que acompanha você nesse projeto? No Projeto Base, a gente tem no total mais ou menos umas 40 pessoas. Mas nas escolas, a gente vai entre mais ou menos 4, 5 pessoas. Bacana. Né? A gente também agora está querendo levar arte terapia. Então, enquanto as mães solo estão ali fazendo uma design de sobrancelha, um em gel, a gente está ali cuidando das crianças. Então, assim, não tem desculpa. Aquela mãe, ela vai conseguir fazer. É uma coisa assim, Rafael, sabe quando a montanha não vai até Maomé, Maomé vai até a montanha? Sim. Porque quem está na periferia, eles não tem, às vezes não tem R$10 para pegar um ônibus até Osasco. Exato. Eu conheço pessoas na periferia de Osasco que nunca saíram do bairro, que nunca foram num shopping. Verdade. Então, às vezes a gente acha que a nossa realidade é a realidade de todos. Tipo, Ou prego que ela tá julgamento, muito né? distante, né? Que ela não existe, que é uma utopia. Tem um amigo meu que falou pra mim que todo mundo tem acesso à internet. E eu falei pra ele que não. Eu dei um Google e falei, tá aqui falando, ó, pesquisas feitas, não sei quantos milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à internet. Ele falou, eu não acredito em pesquisa. Eu falei, então não dá pra conversar. Então ele quer continuar no mundo dele, ok. Exato. Se pra ele é mais tranquilo, se pra ele não Verdade. incomoda, é uma forma, às vezes, até dele se proteger de um sentimento que é algo Sim. que vai deixar ele triste. Talvez se ele ficar sabendo do número de pessoas que não têm acesso a tantas coisas, talvez ele deixe ele triste. Mas a parte boa é que talvez deixando ele triste, ele se incomode e comece a fazer alguma coisa. Exato. Porque a cidade, é o que eu sempre falo, é uma frase que até quem está me vendo que está até cansado de falar, o meu ouvir. A cidade pertence a todos que nela vivem. Exato. A cidade não é apenas das autoridades. Exato. A autoridade ela tem um local na gestão onde ela aparece mais, onde com certeza ela tem mais ferramentas. Só que a obrigação é de todos. E se a gente não buscar um espaço melhor para nós, você acha que alguém vai chegar na sua casa e arrumar a sua casa? Eu vi um artigo dizendo que as ONGs, aqui ONGs locais mais ou menos, se não me engano, acho que foi você que comentou comigo, tem umas 80 ou 90 ONGs ativas aqui em Osasco, não sei se foi você ou uma outra pessoa. Não é esse número não. Esse número é o número que existe no CMDCA. Mais ativa. No conselho. Ah, no conselho. No tá. conselho. Mas uma Aliás, média, tem um pouquinho vamos mais. média? Vamos colocar uma 100. Uma 100. Uma 100. Ótimo. 100 ONGs ativas aqui, né? E essa desigualdade que acontece, né? Hoje, assim, vamos falar no mundo mundial, vamos se dizer que ela está estabilizada, não, né? Mas, assim, ela tem uma porcentagem, né? Melhor de qualidade de vida, às vezes até para quem é da periferia, graças às ONGs, né? Né? E que ONGs, na verdade, a palavra antiga é isso, tá? Não é ONG, mas agora é o CISP. OSC, né? Organizações A não OSC agora é OSC e o CISP. É que mas, o assim, CISP é um título, né? é um título, Então, assim, mas no resumo de tudo, né, assim,
continuando até como estava falando para vocês, esse é um programa, né? O Projeto Base, ele se tornou um programa, Rafael. Então, ele é 3 em 1. Então, e aí, para potencializar o Projeto Base, eu falei, poxa, eu sou uma influenciadora aqui em Osasco, conheço tanta gente, entro nas favelas. Falei, quer saber, eu vou pular um jornal periférico. Né? Ele é um jornal digital, que está desde abril. A gente tem 35 jornalistas, abril do ano passado. A gente está, desde abril do ano passado, digital. Né? A gente tem um editor-chefe que é do Big Brother, que entrou para ajudar, sabe? O negócio tá bem chique. Que legal. E é legal porque ele é um jornal que ele dá visibilidade para quem não tem visibilidade, né? Porque a favela é potência, né? Sim. A gente tem robótica, a gente tem TI, a gente tem... Na verdade, tem pessoas com cérebro em qualquer lugar. Em qualquer lugar. A gente só precisa investir nesse cérebro aonde ele estiver. A diferença da pessoa economicamente menos privilegiada, do empobrecido pelo sistema e do não empobrecido pelo sistema, é a estrutura que tem à sua volta. Qualquer ser humano. É igual uma árvore, qualquer outra coisa. A que eu der mais alimento, a que der mais nutriente, ela vai crescer mais bonita e tudo mais. A que eu der menos. Então, não existe... todo mundo tem capacidade. Gênios, uma vez ou outra, aparece, só que a maioria está tudo na média. É só a gente alimentar essa média que a gente consegue ter um país muito melhor. Mas essas pessoas precisam ser alimentadas, porque às vezes quem nos alimenta, pai, mãe, uma estrutura que nós temos como nascemos. Agora, quem não tem essa estrutura, o que eu faço? Exato. Alguém tem. E esse alguém, na minha concepção, é o terceiro setor. Sim. São os projetos sociais, Exato. São as associações que têm essa missão, na minha concepção, porque é a parte mais humana da nossa sociedade. E eu acho interessante também, Rafael, assim, a gente também conhece a história, não fala só o terceiro setor. A gente tem o 2,5 setor e tem o segundo setor, né? Que nem a minha família, a gente tem uma lavanderia há mais de 25 anos no quilômetro 18. Então agora quem quiser lavar roupa lavanderia aí, Bela Fonte. Você veio fazendo a propaganda. Essa lavanderia, nós somos em 3 irmãs, né? Pretas aí, né? Que vieram sim da periferia. E meu pai faleceu ano passado. A gente está tocando, né? E a gente tem o Fórum Bradesco como cliente. Então, eu não falo só de terceiro setor. Eu falo do segundo, do 2,5. E por que eu estou falando isso? Hoje, não sei se você sabe, Rafael, 119 bilhões por ano gira em torno da periferia, a economia da periferia. Se ela fosse para ser um país, ia ser a terceira maior país. Então, quando nasceu o Projeto Básico, eu acho que é importante o pessoal também saber, eu acho que todo mundo que está comigo já sabe, é de onde veio o Projeto Base. Então, às vezes, a maioria dos projetos vem de alguma questão daquela pessoa. E aí a galera compra aquela briga comigo, o pessoal compra aquele propósito. O pessoal fala, caramba, como é que você tem 80 pessoas no projeto? E as pessoas entendem o propósito, porque hoje o mundo ele está doente, né? Então, a gente entende, a Ayla, que é psicóloga, através do MS a gente estava olhando que a cada 45 minutos um par de um negro e um gay se suicida. Né? E principalmente quem está na periferia. Então eu, que vivo na periferia, hoje estou aqui com vocês, graças a gente teve, né, existem, vamos dizer assim, níveis, tópicos, ou, né, acho que primeira coisa é religião, eu acredito muito em Deus. Segundo, todo mundo deveria fazer terapia. Sim, por favor. Todo mundo deveria fazer terapia. Sim. E o terceiro, eu acho que todo mundo deveria ter um mentor. Mentor é aquele cara que te dá o braço. Né? Então, se hoje eu tô aqui conversando com você, Rafael, é que aquela pessoa, teve uma pessoa que ergueu, minha mãe falou, Mari, você vai conseguir. Peraí, você tá desempregada, e volta aquela questão do discurso. E fala, vamos lá, você vai conseguir, e tudo mais. Então, assim, tem tantas questões, sabe? A gente já tá em Osasco, eu queria tanto entender também melhor, por que o iFood, Mercado Livre, não contrata pessoas da cidade? Porque aqui nós estamos o quê? Quase 1 milhão de habitantes? Quase 1 milhão de habitantes. O censo passou em quase 700 e poucas mil, mas eu não acredito muito, não. Eu também acho. Você não acredita em pesquisa? Deve estar. Eu acredito, mas eu não sei. Acredita. Eu acredito, só que eu acho que a gente tem a sensação, claro, pode ser só uma sensação, né? Porque igual pesquisa é pesquisa, né? Mas eu tenho a sensação de ser mais, né? Porque são 64 km², e onde você vai tem muita gente, né? Muito densamente população aqui, né? Diz um amigo meu que Osasco, na verdade, só caberia 300 e poucas mil pessoas. Nossa. Então a gente está com mais que o dobro da capacidade da cidade. Sim. E isso afeta meio ambiente, tudo. Transporte, alimento, violência, tudo. Né? Então, se a gente tivesse uma cidade com a capacidade real por metro quadrado, a gente teria uma cidade mais tranquila também, mais pacífica. Não vamos falar aqui na questão de... não vamos falar dessa questão... ampliasse muito isso, né? Porque a cidade ela é grande, né? Estamos aí do lado de Alphaville, né? Que Barueri é uma grande potência, né? Grandes empresas têm em Osasco, na cidade de Osasco.
E a gente tem que tentar entender, que nem você falando da dificuldade, tentar entender de como a gente consegue trazer nessa nova geração a trabalhar nas empresas de Osasco. Então, o que está acontecendo, né? E você, Rafael, melhor que nada, né? Melhor que você sabe, né? Você que está na rede social, as escolas estaduais, né? Os adolescentes estão aí, né? Eles não estão trabalhando, o currículo está em branco, não sabe o que é o marketing digital, que você falou, não tem internet, não tem Wi-Fi. Então, as ONGs, a gente tem que mesmo se juntar e se dar as mãos, né? E fazer essa aliança de a gente poder estar num bem comum e não se tornar uma competitividade, né? Porque é muito ruim. Né? É muito ruim isso. Às vezes você tem uma ONG, que nem eu, por exemplo, Rafael, estou oferecendo para as ONGs de Osasco os nossos serviços de micropigmentação, extensão de cílios, para as mães solos. Mas às vezes as pessoas estão sabendo. Agora é a oportunidade de você Isso falar que eu pra estou até todo mundo. falando. Como que ela te acha? Então é legal isso, porque quem está nos vendo, curta, comente, compartilhe, Chama no para direct. que mais pessoas fiquem sabendo. Se você for aquela pessoa que está lá no público final, se você quiser levar a Noellen para onde você está, ela mais o público, mais o projeto dela, só entre em contato, né? Então, não é difícil encontrar. Então, se você, por acaso, tem alguma coisa no seu bairro, se que não conseguiu entrar em contato com a Noellen, entre em contato comigo, com a Ayla, que a gente vai fazer chegar até Noellen também. Use esse espaço, porque uma coisa que a gente também tem que agradecer é o surgimento dos podcasts. Porque senão, anticamente, a gente só dependia de Globo, SBT e as grandes TVs. Ficava Record. escondido, a gente Como ficava que escondido. A gente consegue ir para Record, para Globo, para o SBT, né? Não esquece, não consegue. Sim. E aí, como que é? Então, nesse momento, a tecnologia meio que democratizou o espaço e hoje a gente consegue, né, ter os nossos podcasts e chegar a pessoas como você, a pessoas como a gente. Então a gente consegue abrir espaço para que a gente consiga falar do que está acontecendo aí na nossa cidade. Quer falar alguma coisa? Eu ia perguntar, assim, eu tenho 3 perguntas, fui acumulando, ó. Primeiro, assim, a primeira pergunta é, como que surgiu esse projeto na sua cabeça? Da onde que veio? Como que foi? Então é uma pergunta um pouco mais pessoal mesmo. Quanto tempo existe o projeto? E depois também lembrar de como as pessoas te procuram, né? Como te acham, né? Sim. Acho que são 3 pontos aqui. Sim, isso é muito importante. O que eu estava falando que eu acho que todos nós deveríamos saber, assim, por que às vezes até aquele local existe, né? É igual, por que a rede social existe, né? De onde ela veio? Se a gente um dia a gente vai fazer, tá? A gente essa troca, tá? Vamos fazer um podcast com o Rafael pra gente poder saber, porque às vezes a gente também, né? A pessoa é curiosa, quer saber de onde veio, porque o cara, ele tem um currículo de 10 páginas. E realmente eu vim de uma codependência de relacionamentos autodestrutivos, né? Quando eu estava fazendo a faculdade de psicologia, eu comecei uma iniciação científica para poder entender a minha doença, que era a codependência, né? Quem não sabe, a codependência é uma pessoa que ama um dependente químico, né? E no final das contas eu comecei a fazer psicologia para ajudar um cara que eu namorava, e no final das contas eu comecei a estudar sobre a minha doença, comecei uma iniciação científica sobre o tema, que chama Psicopatologia da Afetividade e a Dependência Emocional. No primeiro ano foi reprovado, eu falei, gente, eu acho que eu tô ficando doida, né? E o segundo ano foi aprovado, eu falei, puxa vida, virei uma pesquisadora, né? E aí começou a surgir, né? E aí o projeto começou a crescer, o pessoal começou a chegar, a gente percebeu que realmente as pessoas, né? Acho que todo mundo é dependente emocional, né? Através das pesquisas, fontes, tá? Seguras, né? Onde o pessoal sempre dependente de emocional de alguém, né? Ou do cachorro, do chefe, do namorado, do filho, do celular, tecnologia. Existe até clínica, clínica de recuperação, de desintoxicação de tecnologia. Exato, até porque virou doença, né? Sim. Eu consigo ficar sem celular, não tem problema. A gente consegue. Então, é uma coisa que é muito, né? Ela é muito ampla, assim, sabe? Às vezes até eu fico meio desgastado, né? Então, veio realmente de um histórico meu. E a galera, na verdade, que está comigo no projeto, 99% dessa galera é todo mundo assim, ou é ex-depressivo, ex-ansioso, ou meninas que já sofreram um relacionamento realmente abusivo. E tá tudo certo. Porque esse é o mundo, é isso que acontece. E é isso, e tá tudo bem. Né? Eu acho que o importante é a gente fazer terapia e se juntar mesmo. Eu acho que é isso, né, Rafael? A gente tem que... Mas a última pergunta... Você falou para mim sobre como surgiu o projeto. Quanto tempo sou faz? Quanto tempo? A gente tem 2 anos. Legal. Né? O ano passado... Então, faz 2 anos que a gente foi finalista da Expo Favela. Parabéns. Só tem apenas 2 anos,
E como que as pessoas te acham? Porque daqui a pouco eu vou ler o chat, você vai ver, tem alguém, pessoas se manifestando aqui. O projeto base, a gente tem no Instagram, a gente tá lá, né, via direct, tem o site, Instagram. Como que chama? Né, Projeto Base Osasco. Só Projeto arroba Base? Projeto Base Osasco. Só. Tá. Já conseguem me achar. E tem agora também, né, gente, o Jornal Aborda, né? O Jornal Aborda, a gente faz depoimentos e entrevistas com pessoas que moram em comunidades, periferias daqui de Osasco, de potências, né? Então, escritores, tem jornalista, tem muita coisa boa nesse jornal, né? E um time muito pesado, né? A gente tá para imprimir esse jornal esse ano, a Amanda, né, que faleceu, ela falou que ia até ajudar a gente no jornal, mas... Saudosa Amanda, minha prima. Saudosa, Mandar um abraço aí. Família. Amanda, pra mãe dela. E toda a galera que tá com ela também, o time, Alexandra, um beijo, um abraço, a galera também da Secretaria da Igualdade Racial. E é isso, gente, assim, eu acho agora a gente se tornou, né, uma potência, assim, né? Eu acho que essa é a ideia, eu acho que a gente precisa mostrar mais as pessoas escondidas, né? E que é o que você falou, Rafael. Tem muitas Noelens ali dentro, né? Então, a gente tem casos lá, por exemplo, de uma mulher que está 5, 6 dias sem tomar banho porque foi traída pelo marido. Então, como chegar a informação do projeto base ou da rede social para aquela mulher, né? Então, acho que o jornal ele é mais isso. Ela vai descobrir as ONGs locais que está em volta dela, aonde... Por isso que as ONGs a gente tem que ser amiga. Porque essa ONG, por exemplo, eu tenho um sonho de tocar violino, né? Então... às vezes aquela moça que está em depressão, ela tem uma ONG ali a 3 quadras da casa dela. Então, quer dizer... Então, por isso que a gente tem que se aliar, a gente tem que se unir, né, Rafael? E tá junto nessa. Não, a gente precisa se organizar e é o seguinte. Quando eu fui palestrante do G10 Favelas, né, em 2019, juntando as 10 maiores favelas do Brasil, eles tinham mais de 7 bilhões de PIB. E o que eles tinham em comum? 0% de saneamento básico. Então, imagine um local que passa 7 bilhões não ter saneamento básico. Então, por quê? Porque o dinheiro não circula na nossa região. Então, a gente precisa pensar em formas, e é isso que eu penso todo dia, eu acordo pensando nisso. Como que a gente faz para o dinheiro circular na nossa cidade? Sim. Como que a gente faz para o dinheiro circular no nosso bairro? Porque aí ele vai produzir riqueza onde a gente mora. Exato. É essa que é a grande dificuldade, porque o sistema não. O sistema quer que o dinheiro saia do Brasil e vá lá para a Europa. A gente não, a gente quer que o dinheiro fique em Osasco. Para que ele gere emprego não na China, não nos Estados Unidos, não na Rússia, gere emprego aqui no Brasil. Como fazer para gerar emprego em Osasco? Apesar de a gente morar no planeta Terra, a gente está na cidade de Osasco. E detalhe que Osasco é a 6ª cidade mais populosa de São Paulo. E o segundo PIB de São Segundo Paulo, PIB, 7º do PIB. Brasil, né? Uma cidade assim, Importante. Fico feliz de fazer parte da Ordem dos Emancipadores de Osasco. Tem potência, então, né, a cidade. Então, a gente tem condições da gente girar essa questão do saneamento. Mas a gente tinha conversado, acho que semana passada, sobre essa questão do G10 que você falou, né? Até também da questão da sustentabilidade, né? Da questão do impacto ambiental também, que tem muita coisa pra gente poder fazer aqui também, né, Rafael? Na verdade, a gente precisa pensar numa cidade diferente, como se ela fosse uma extensão da nossa casa. É o que eu sempre falo, a gente consegue andar à noite hoje, em várias capitais do Brasil, a gente consegue andar à noite com dificuldade. Por que não? Então, como que a gente faz para conseguir isso? Então, é uma libertação que a gente tem que ter desse modelo. Como que a gente faz para a cidade ser aquela cidade que te abraça? Quando será que as mulheres vão conseguir andar tranquilamente pelas ruas? Que tipo de educação eu tenho que ter para que elas consigam isso? Porque deve ser natural. Porque você imagina quanto essa pressão de não conseguir gera doenças, ansiedade, não quer ir trabalhar, não consegue se autovalorizar. Às vezes um homem mexe com alguma mulher e com qualquer incentivo, falando que ela é bonita ou não, às vezes pega tão mal para ela que ela já não quer mais sair de casa. E acontece. Sim. Né? Estamos aqui com a psicóloga que pode falar melhor a respeito disso, a Noellen também. Então, como que a gente faz para ter uma cidade mais saudável? E uma cidade saudável, é isso que é muito legal. A cidade saudável não depende das autoridades, depende da gente. Exato. Então, como que a gente faz? Claro que uma autoridade consegue movimentar mais coisas do que a gente consegue. Sim. Mas as mudanças... Não dependemos do órgão público. Não é exclusivamente essa responsabilidade, é uma corresponsabilidade. Sim. Então, eu me sinto responsável, você também, ela também, a gente se sente. Então, se mais pessoas se sentirem, a gente consegue criar um ambiente melhor, onde todos consigam viver de maneira mais inteligente. Eu queria, na realidade, dar agora uma relevância aqui para o chat, já cumprimentar algumas pessoas, que eu acho que é bacana a gente fazer isso. E tem alguns comentários aqui, né? Mas eu quero já dando oi aqui para Marta Baron,
Vinícius Somoji, se eu falar errado, vocês me desculpem. Daniela Santos, Robertão Mundo Novo, um abraço. Faz tempo que eu não te vejo, Robertão. Sérgio Aparecido, lá da MCV. Andressa Alves, obrigada por estar aqui. A Cíntia, boa noite, Cíntia. Obrigada pela sua presença. Sebastiana da Silva, falando, até te elogiando aqui, viu? A minha mãe, como ela, minha mãe é puxa ela colocou assim, vou ler. Boa noite a todos, que bom sabermos mais de Osasco. Você, Noellen, é força. Lucas Alexandre, Marco Antônio, falei da Andressa, né? Thiago Tsá. Opa! Aqui, ó, perguntaram, até a Marta colocou aqui, viu? Estou à procura de pessoas para fazer parcerias e voluntários, cursos na escola onde trabalho. Perfeito, é só entrar em contato aí com a Noellen, que com certeza ela vai até você. A Andressa colocou aqui, Andressa Alves, que mulher forte, incrível, isso aí, nossa cidade precisa disso, pessoas fortes também ela e determinadas, que lutam pelas nossas comunidades. Ela falou, super, concordo, doutor, também falou de mim. Falou. Marco Antônio colocou aqui também, dizendo que sobre a questão de regulamentar os motoboys de Osasco, as necessidades aqui da cidade. O Marcão é o presidente do vice-presidente agora da Associação dos Motoboys. Não, do sindicato dos Motoboys. E a Juliana Saninana. Boa noite, Noellen, Rafael. Prazer, Juliana, bem-vinda. Ela faz um trabalho social também bem legal. Ah, também. Juliana, é verdade. Juliana, vou te falar também, ela faz milagre. É isso aí. Você vê, tem bastante gente aqui falando, né? Ó, a Sebastiana aqui, ó, precisa estudar. Tendo 70 anos, não tem, onde tem de graça, né? Então tem que buscar a universidade da terceira idade. Então vai ter pra você sim, vamos se informar. Pode deixar que de 60 anos pra mais, ó, pardo, negro, 60 anos, LGBT, tem bastante bolsa, assim, sabe? É legal. E é por isso que também qualquer coisa podem chamar o Projeto Base, que a gente tem todo esse acesso, tem toda essa... onde tem o inglês, onde tem esses pré-vestibular, onde está o acesso que é difícil da gente chegar, né? Então, olha que legal, a mãe levantando a bola para você chutar. Mãe é mãe, né? E bem que a Andressa falou aqui, que mulher forte e incrível. Isso, a gente sabe da dificuldade que é morar no Brasil e construir coisas positivas. Sim. Mas daí a gente sabe qual a dificuldade que é não morar numa capital. Aí a gente sabe qual a dificuldade de morar numa cidade e na periferia. Aí a gente sabe qual a dificuldade de ser mulher. Aí qual a dificuldade de ser preto. Aí qual a dificuldade? Vai aumentando a dificuldade. Pessoa, né, vai indo. As dificuldades vão aumentando. E para cada um você tem uma carga maior. E como que a gente faz para ter essa equidade? Olha, eu vou... Você me falou uma coisa que me tocou muito. A Ayla, ela é mulher. Até um desabafo, que eu acho que todo mundo vai entender o que eu vou falar, que isso é muito importante também de conversar. A questão da mulher dar a mão para outra mulher. Eu acho que é uma reflexão que eu queria... Eu até falei no podcast do GuetoCast sobre isso. Né? Será que realmente as mulheres estão dando a mão para as outras mulheres? Sororidade, né? Então, às vezes, a gente já faz um trabalho, né? Como o Rafael falou, é difícil, pesado. E aí o pessoal sabe, não ajuda. Pô, tá indo lá, tá vendo? Pô, gente, se tem um espaço, vamos lá, vamos ceder um espaço, vamos, né? Então, vamos tentar cooperar, né? Então, eu vejo muito as pessoas falando muito de empoderamento e protagonismo feminino na cidade de Osasco, né? Mas se a pessoa for ver bem mesmo, o que é o empoderamento e protagonismo feminino, Ayla? Né? E o que a gente... Porque, assim, o discurso é muito bom, né? Assim, eu não tô nem fazendo, né, um apelativo a nada e nem a ninguém, mas eu acho que, assim, o discurso é bom, assim. De fato, precisamos fazer isso. Mas como? Porque no dia a dia... É outra coisa. Né? Eu vejo mulheres que falam em empoderamento feminino, ela mesma dando espaço pra mulher. E quando as pessoas também falam muito de violência, eu não sei se tá na moda, mas eu que estudo psicologia, que eu não sou formada ainda, e a Ayla que é formada... Tá quase já, né? Tá quase. Tô quase, tô indo pro 4º ano. E então, a gente, quando o pessoal fala muito nas redes sociais de violência doméstica, da agressão, de soco na cara, gente, a violência doméstica não é só o soco. Começa aí, né? A gente tem do patrimonial, a gente tem a violência, o abuso psicológico. Exatamente. Então, assim, as pessoas também estão dando muito, Rafael, ênfase em inovação, tecnologia, robótica, e estão esquecendo a coisa mais importante, que é a saúde mental. Quem fica atrás do computador, né? Exato. Né? E não é bem isso. Às vezes, se eu te falar que tem um engenheiro mecatrônico em depressão dentro de uma casa, e o cara... E aí? Sabe? Então, a gente tem que começar a dar mais, né, Ayla, ênfase nessa questão da saúde mental. E também mulheres, né? Poxa, vamos falar de um empoderamento e protagonismo feminino para todas.
Vamos abrir espaço para todas. Eu não quero só que me chamem, por exemplo, para fazer, por exemplo, Rafael, uma palestra num Senac ou numa FGV ou num lugar de potência. Não, eu quero também pegar as empreendedoras das periferias para também fazer esse tipo de palestra, de bate-papo também. Né? Eu preciso, o meu dever, o nosso dever, Rafael, é dar essa visibilidade para outras pessoas. Espaço, né? Esse espaço. Olha que legal aqui, né? No começo do programa foi falado aqui, Você Faz Osasco Brilhar. Lembra que tem um programa aqui com esse nome? Verdade. Né? E ela Tá entrou aqui, ela entrou aqui falando, olha que legal. Estávamos falando de você logo a mais antes. Né? O Rodrigo aqui nos bastidores estava falando de um programa que ele acha legal tal, e falou de você. E ela está falando aqui, boa noite a todos, parabéns pelo programa. Temos em Osasco a UAB, situado na Centro de Formação de Professores. Temos parceria com a Univesp, curso de graduação gratuito em modalidade EAD. Sou Simone Soares, Polo UAB. Opa, então entre em contato muito aí que a gente pode trocar ideia pra gente... Pois aí, manda aí pra mim uma mensagem que eu quero conversar com você depois, tá bom? Muito bacana. bom. E você sabe o que eu ia te falar? Que eu acho que você deve ter essa mesma visão pelas suas falas. Que geralmente a gente tem um hábito de tratar os sintomas das coisas, né? Sim. E não as causas, assim. O que eu quero dizer, né? Começa num hábito simples. Eu falo porque eu faço isso, então eu posso falar. Tô com dor de cabeça. Eu lembro que eu fui no neurologista que eu sentia muita dor de cabeça. Ele falava assim: a primeira coisa que ele falou, você faz exercício? Aí eu falei, não. Aí ele falou, então não vou fazer nenhum tratamento agora, você vai fazer o exercício, e se não passar, aí fazemos o tratamento. O que eu quero dizer com isso a gente tem um hábito de olhar só as consequências, os sintomas daquilo que estamos sentindo naquele momento. Exemplo, vamos fazer terapia quando? Quando tiver um surto, né? Sim. Vou fazer terapia quando eu já estou numa depressão. Exato. A gente não tem esse hábito muito de olhar as causas. Eu acho que é isso que estamos carentes disso, né? De ter estruturas, de ter... políticas públicas, de ter pessoas que olham para as causas, né? Exato. Porque nada é por acaso. Eu falo, um pensamento não é por acaso, uma construção de pensamento não é por acaso, violência não é por acaso, o Rafa estava falando de sistema. Então, as coisas vão acontecendo porque elas estão interligadas. Sim. Né? Então, quando a gente olha para isso, que eu acho que o seu projeto vai muito de encontro com isso, com essa questão de lidar com as causas, que eu tiro o chapéu e parabéns de novo pelo projeto, aí a gente começa a gerar uma transformação mais sustentável, uma transformação de fato, né? Exato. Porque eu curo o sintoma, a causa tá lá, ele vai voltar. A gente não dá o peixe, a gente dá o peixe, a vara para pescar. Sim, e até falando, até para não perder a linha de raciocínio, que é interessante que você falou, Ayla, eu vi uma reportagem, acho que foi no Voltaire, Rafael, dizendo assim, a pessoa da periferia ela não tem direito de ter depressão. Né? Por quê? Eu tenho filho, eu tenho que acordar às 5h30 da manhã. A gente tem umas coisas no rede social, o pessoal brinca, eu quero chorar. Não posso porque eu tenho que trabalhar. Né? Eu não posso chegar para uma pessoa que mora na favela, que está em depressão, e falar para ela, olha, é o seguinte, respira. Fica 5 dias. Vamos meditar, vamos fazer um yoga. Tá, vamos lá, vamos agora se alimentar, vamos fazer uma atividade física e depois a gente vai pra terapia. Gente, a gente não tá nem se alimentando direito, sabe? Então, assim, aí já entra a questão também do ambiental, já entra a questão também da política pública, sabe? Eles não têm uma moradia digna, já entra toda uma questão. Para vocês verem o peso que essa pessoa se encontra. Isso daí, gente, não tô falando só de periferia. Não existe gênero, classe, raça, tá? Tem pessoas de Alphaville com depressão, entendeu? E aí vem a dependência química, enfim. É uma coisa aqui que a gente ia ficar aqui a noite toda conversando. Mas assim, às vezes o que me entristece é realmente a gente tampar esse olhar. Porque as pessoas simplesmente estão vivendo e estão criando um hábito com aquilo. Quer saber? Meu marido me bate, é normal, deixa. Ele me trai, mas tudo bem, ele paga meu aluguel. Quer saber, esse meu emprego, será que a periferia pode ter burnout? Vocês já pensaram nisso? Eu acho que não. Primeiro explica que é burnout para as pessoas falarem. Não sabe nem o que é, às vezes nem sabe. Será que? Então, assim, até eu falo assim, gente, rindo. Explica para quem está nos vendo. Porque é muito bizarro, porque assim, nós que somos da periferia, que trabalhamos fora em empresas, né? Hoje, por exemplo, se não me engano, acho que está 53%. Comprovado que as pessoas estão com burnout nas empresas.
que é o quê? O estresse do trabalho, o patrão tóxico, empresa autocrática, né? E você tem que ficar ali porque você tem filho, você tem aluguel, você é obrigado, sabe? Aquela pessoa ali te menosprezando, Gente, isso acontece, na verdade, todos os dias da nossa vida, em todos os âmbitos. Empresa, casa, tem gente que tem família tóxica, então assim... Aí eu te pergunto, como que o ser humano consegue viver dessa forma? E aí, né, gente, frisando aqui, né, e que eu agradeço muito de estar nesse podcast, até para lembrar quem está assistindo, né, e a gente começar a se perguntar qual que é o nosso legado, o que a gente está fazendo aqui, porque assim, eu não posso tapar os olhos para a saúde mental e a gente ficar formando profissionais na área de tecnologia, porque são eles que são os que mais se suicidam. Aliás, né, falando de toda essa dificuldade de ser um empobrecido, de morar na periferia, tem uma pessoa que eu acompanho, que é o Poeta das Ruas, que eu acho muito legal que ele fala, que se o rico tivesse uma semana da vida do pobre, ele se matava no final de semana. Então ele fala que quem é o segurança do pobre, do rico é o pobre, quem pinta a casa do rico é o pobre, e vem contando tudo isso, que quem constrói tudo que tá, o rico precisa de mais do que ele imagina do pobre. E às vezes a gente acha que o pobre é o fraco e o rico é o forte, quando muito pelo contrário. Então quando você vê pessoas nas comunidades, né, perdendo tudo, o pouco que tem, tendo que comprar, tendo que refazer a vida do zero. Quantas vezes a gente vê isso? A pessoa tendo que refazer por causa de enchente, ou por causa de qualquer outra coisa. Esses dias uma mulher me pedindo 3 madeirites, porque veio a chuva, derrubou o barraco dela, e aí a filha dela tá tomando sereno, daí ela coloca... Então é uma dificuldade, e ela acabou de sair do sistema carcerário, tá retomando a vida dela aqui fora, e o marido dela já foi embora, e ela tem mais 2 filhos para cuidar, então não tem condição. Então... sabe? Não, a cesta básica desse mês eu já consegui, na verdade eu preciso de um madeirite. Então, ontem mesmo, fui com a minha mãe visitar uma família onde eram 3 filhos, agora são 2, ela já está com 60 e poucos anos, ela tem problema nos 2 joelhos, tem excesso de peso, ela anda na casa de cadeira de roda, os 2 filhos dela não falam, não enxergam, escutam, problema motor, diversos tipos, então ela tem que fazer tudo por esses filhos. O dia inteiro. Então ela vive exclusivamente para esses filhos. Qual a saúde mental dessa mulher? Então a gente precisa, né, e aí eu coloco o terceiro setor como algo que conhece e tem esse amor para executar essas coisas, que a gente precisava realmente, né, ter um terceiro setor mais organizado, né, que já faz muita coisa. Agora imagine se ele se unir, igual você estava falando. Exatamente. Um colaborar com o outro. Que mágica que a gente poderia fazer nessa cidade, e não só aqui, mas em qualquer outra, né? Porque nós somos mais de 800 mil associações no Brasil cadastradas. Dá uma média das 5.570 municípios brasileiros, dá uma média de 143 associações por município. Isso então, cadastradas. Né? Então você imagina, não tem um lugar no Brasil que não tem uma associação. Sim. Só que só 1,4% do PIB do Brasil vem de projetos sociais. 1,4%. Na Suécia, 72% do PIB vem de projetos sociais, vem das famosas ONGs. Na Alemanha, 55%. No Japão, 43%. Nos Estados Unidos, 30%. Eles faturam nos Estados Unidos 1,76 trilhões de dólares. Então eles têm uma vida assim, a sociedade já entendeu o quanto o terceiro setor é importante para cuidar dessas pequenas coisas, da Dona Maria, do seu José, daquelas pessoas que estão ali que o Estado não consegue cuidar, porque eu falo que o Estado é uma mão gigante que não consegue pegar coisas simples e pequenas. Então deixa isso na mão do terceiro setor, que eu falo que é a longa manos do Estado, é a continuação, que eu acho que a hora que a gente conseguir construir essa parceria entre primeiro, segundo e terceiro, aí sim nosso país vai brilhar. Eu tenho que fazer uma observação que eu não posso deixar de passar isso daqui. O Rafael pediu pra gente falar o que era burnout, né? Agora é a sua vez. O que é longa manos? Porque acho que as pessoas não sabem o que é. É verdade. Eu deixei passar, porque eu falei... Ele deveria explicar. Eu já sei porque eu ouvi 500 vezes essa palavra, eu não sabia o que era. Então fala o que é. Na verdade, é como se fosse um braço comprido. É uma longa mão que vai até você. Então, é uma sequência, né? É o Estado e as associações e as empresas. Porque para que serve o Estado? Para que servem as empresas? Para que servem as associações? Para que servem as universidades? Para tudo que existe na sociedade serve para quê? Para alimentar a sociedade. Exato. Será que a gente está alimentando da melhor forma? Será que a gente pode ser um pouquinho melhor?
Você falando assim, me veio eu estou fazendo nessa minha pós, a gente está estudando sobre inovação, né? De como o segundo, o 2,5, o terceiro setor consegue ser inovador, né? E é interessante porque, assim, hoje ninguém engana mais ninguém no mundo, né? Não dá, Meu pai, antes de falecer, eu lembro que ele falava assim, o mundo é abstrato. Eu falei, como assim, pai? Ele falava, você está andando, Noellen, a 1 quilômetro de distância, você está vendo uma pessoa chegar, se você olhar lá de longe, você vai falar, não gostei daquela pessoa, pois aquela pessoa também não vai gostar de você. Então, a gente tem esse sentimento, né, hoje é pessoas, hoje nós somos seres humanos, não vai ter como trocar com IA, com a inteligência artificial, não vai ter como. Aquele robô, esquece. Não funciona. A gente é aquilo muito não melhor. funciona. A gente é muito Se eu não me engano, ela acho que eles estavam querendo fazer psicólogos com um robô. Não dá. Eu falei, gente... Então, assim, onde eu quero chegar com isso, né, gente? Eu acho que a gente tem que realmente se unir em todos os sentidos. Eu sinto que as pessoas estão muito tá uma competitividade tão grande que está ficando tóxico isso. Você entra no LinkedIn, uma quer ser melhor que a outra é coautora de livro, que a outra foi lá e participou do G10, que o outro não sei o quê. E quando você vai conversar com aquela pessoa, você fala, pô, ela é uma negra, ela vai dar atenção para mim. A pessoa não me responde. Né? Em falar nisso, queria até mandar um beijo pro Wagner, meu professor da Dom Cabral, que é um negro, né? Tem uma loja digital que chama Identidade Negra. Você não me corrija, Wagner. Depois eu vou mandar para ele. Então eu tenho conhecido pessoas assim, sabe, de alto nível de potência. Mas os negros dão a mão para mim, mas os brancos não. Sabe? Então eu falo, poxa, mas... E você olha e vai falar, pô, caramba. Né? A gente tem um grupo de mulheres do Brasil. Já ouvi falar desse grupo de mulheres do Brasil. E sem falar mal, né? Mas assim, é só um adendo. Que eles fizeram esses dias uma aceleração de negócios. Eu falei, pô, vou entrar. Eu tenho um negócio. Né? E aí teve uma moça ali dentro do setor que ela falou, não, você não tem um negócio, você tem uma ONG. Eu falei, não, eu tenho um negócio. E o que seria? Eu falei, eu tenho um negócio. Eu tenho um negócio, é uma empresa. Sim. Não, você tem uma ONG. Eu falei, não, eu tenho uma empresa. Eu tenho duas, na verdade. Eu tenho um projeto base de jornal. Por que eu não posso participar da aceleração? Então aquilo ali me deixou... triste, e às vezes não é o projeto como um todo, é aquela pessoa que não entendeu e às vezes você passa pela peneira, não passou por ela. Por ela. Mas eu acho que é isso que eu falo. Eu acho que a gente tem que dar mais aqui, sem falar de terceiro setor, gente, mas eu falo de uma forma geral, né, Ayla? Eu acho que o ser humano como um todo, a gente tem que começar a ter mais sensibilidade. Eu não vou falar empatia, porque a gente não consegue se colocar no lugar do outro. A gente consegue respeitar o outro, mas, né? Imaginar. Então, eu acredito que a gente tem que... Eu acho que a gente tem que dar mais as mãos, porque o mundo tá tão pesado, tá tão poluído, as coisas estão acontecendo tão rápido. E essa coisa de um engolir o outro, assim, sabe? Esse mundo capitalista que a gente tá vivendo... Olho por olho. Olho por olho. Então, eu acho que a gente tem que começar a dar uma respirada. E eu sinto muito até, né? Pela nossa cidade, que assim, ela é uma cidade muito grande. A gente tem muitas periferias aqui, comunidades. Então tem muita gente que... Tem uma moça da minha rua que lá não sabia onde tirar o RG. Aí eu respirei fundo e falei, não vou julgar ela. Porque, poxa, o RG no portão... No Shopping União, ali no portão... E ela não sabia onde tem o RG, né? Mas, poxa, ela veio de uma família disfuncional, ela veio de um local que, né, não teve pai, não teve mãe, enfim. Até eu também, se for ver a minha história, a nossa história, né, Sim. Rafael? De onde você veio, Rafael, ele falando pra mim que ele era um ativista lá em 1900 e bolinha, quer dizer, que erguia a bandeira ali, sabe? Então, como que você não passava ali? Eu não sei se você já foi preso alguma vez. Não, nunca foi. Mas já tirei muita gente da cadeia. Mas já esteve na delegacia. Muito ativista. Então, gente, porque às vezes você fala, meu Deus, né? Já tirei muita pessoa em situação de rua que só foi presa porque era situação de rua. Então. Vários. Sabe por quê? Porque o que acontece? Às vezes ele fica lá e tá aí, no meio. Tá no meio, não no meio. Ele, na verdade, tá atrapalhando. Na rua. Não, tá na rua e tá atrapalhando Sim. um pouco o comércio, aí não tem como tirar ele, daí inventam certas coisas, vão lá, pegam ele, levam pra cadeia e contam alguma história lá que ele fez isso, fez aquilo, porque querem tirar ele. Só que não é assim. Tem uma pesquisa, que uma vez eu li, que quase 30% da população carcerária são de pessoas em situação de rua. E que não cometeram, na maioria das vezes, o crime que está ali descrito. Agora eu vou te colocar pontuar uma coisa, pra gente não perder a linha de raciocínio. Se você for na Cracolândia, a maioria das pessoas que estão lá, eu não vou falar 99%, vou falar 98%, porque senão vocês não vão querer me bater. Eles estão ali por falta de amor, afeto, carinho. Eu fui voluntária de uma ONG que chama Psicologia nas Ruas, e a gente fazia essa escutativa lá.
Né? Então, Rafael, se alguém, eu quero que vocês se sintam convidados, tá, gente? Para vocês ir lá fazer essa escuta e falar nisso, Projeto Base, a gente também faz a escutativa nas favelas. E é bom porque a pessoa consegue entender ali o que se passa, a história daquele outro, né? Porque aquele morador de rua, na verdade, ele foi abandonado ou pela mulher, ou pela mãe, ou pelo filho, então... E o outro, e é bom também quando a gente está nessa parte de ajudar, a própria Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Sim. Né? Porque você aprende demais. Você aprende demais com ele. Então, o problema dele, às vezes, é um problema que você tem. Ou, às vezes, o problema dele é a resposta para algo que você está pedindo para Deus, perguntando para Deus o que eu faço. Sim. E, às vezes, o problema dele te acalma. Então, tentar ajudar ele. Então, você descobre, você fica um ser humano menos julgador. Melhor. Né? Você fica, melhor, não tem como, né? Então, você se aproximando mais do outro, você se aproxima mais de Deus, você se aproxima mais do seu eu interno também. Pode falar. Não, eu só queria... eu tô de olho aqui também no chat, tá bombando esse chat aqui, ó, esse tema aqui tá sendo bom. Mas antes de falar do chat, eu só queria também pontuar um outro conceito que eu acho que a gente olha de forma equivocada. O conceito de saúde. Né? Se você perguntar para qualquer pessoa hoje o que você entende por saúde, eu tenho certeza que ela vai responder que é ausência de doença. Certo? Remete isso. Você é saudável? Sim, eu não... Sou super tranquila. Né? Não tenho nenhum problema de saúde. Comigo né? tá tudo bem. Né? Exato. E aí, quando você olha ali, até artigos científicos, enfim, mostram que vai além de ausência de saúde, né? E por que eu tô batendo nessa tecla? Porque, assim, não é o fato de eu não ter doença que eu tô bem, certo? Eu posso estar fisicamente bem e emocionalmente abalada. Ou, ao contrário, estou emocionalmente bem e fisicamente estou abalada. Mais do que isso, eu não tenho uma estrutura que permite que eu fique saudável. Isso é gerúndio, é permanente. Eu não consigo manter a minha saúde. Então, esse conceito de saúde, ele é muito mais abrangente do que simplesmente eu não ter um sintoma. E por que eu estou batendo nessa tecla de novo de saúde aqui, né? Porque tudo isso que a gente está falando, problemas sociais que derivam de famílias disfuncionais ou de crenças limitantes e erradas, né? A pessoa cresce acreditando numa falsa verdade, né? Numa mentira a respeito de si, a respeito da sociedade, enfim. E isso vai determinando a vida dela, também além de todos esses problemas sociais que a gente tem e que fomenta esse tipo de pensamento. Perfeito. Mas a saúde aqui que a gente estava falando, e esse conceito aqui, ele devia ser muito mais disseminado socialmente. Porque quando você começa a refletir que não é só não ter uma doença, você começa a ver que a maioria, quando a gente conversa, a maioria das pessoas não estão saudáveis como um todo, porque o ser humano não é só corpo. Né? Nós somos... tem a parte da espiritualidade, que na ciência vai falar que é transcendência, né? Tem a parte aqui emocional, de sentimentos, física, relações sociais. Sim. Então, olhar para esse todo, aí sim eu consigo dizer se eu sou ou não. E na maioria das vezes, não. Né? E tem momentos que são difíceis, tem que passamos que são mais difíceis, tem outros que não, mas tem gente que todo dia é muito difícil. Né? E como que a gente pode julgar esse tipo de pessoas? E não dá para julgar. E como que a gente ajuda? Né? Se eu estou me sentindo um pouco melhor, como que eu posso ajudar aqui o meu próximo? Né? Então, eu acho que são reflexões muito importantes para ter projetos como esse, né? Ou para contribuir com projetos que já existem, ou para se associar a causas extremamente importantes. Então, eu estou colocando aqui esse tipo de pensamento para cutucar mesmo as pessoas a saírem um pouco dessa zona de conforto. Né? Só para finalizar, estamos chegando, falta só mais 5 minutos para o nosso programa chegar ao final. E também vou falar só uma coisa. Só falar aqui da Andressa, isso que eu busco, essa igualdade, essa luta, que decidi lutar é isso, busco a igualdade, bem legal ela falando aqui, levar para a nossa cidade o poder do empoderamento. O Marcão aqui, que é o Marco Antônio, falou: Dr. Rafael, estou marcando uma reunião com uma pessoa muito importante do iFood, quero sua presença. Já quero estar junto, hein? Porque eu sabia que você ia falar isso. A Vitória, minha prima, que está junto com a avó dela, que também que é minha prima também, a Creuza, né? Que legal, a Creuza está aqui. Então aqui a Sebastiana novamente, aqui falando, né? São várias pessoas sofrendo, é isso aí. Arlete falando aqui, né? Junto com o Hélito, junto com o Jefferson, né?
uma visita que nós fomos ontem. Muito obrigado aí pela sua presença. Outra a Vitória falando, unidos venceremos. Eu realmente preciso da ajuda, a Juliana falando, com certeza, Juliana. Vamos se aproximar, Juliana, novamente. Faz tempo que a gente não conversa. Vamos lá, vou eu e a Noellen conversar com a Juliana. Vamos aí, A Juliana falou comigo então, direto, sempre. Então vamos lá pessoalmente trocar uma ideia com ela. Faz tempo que eu não visito ela. A gente vai lá conversar com ela. Vamos lá conversar com ela, que é outra mulher também que faz a diferença na área dela. E é isso, chegamos ao final. Suas considerações finais, antes ou depois da gente fazer a pergunta milhões desse podcast. Seja breve. Gente, eu vou ser super breve, mas assim, é uma coisa que é importante todo mundo saber, aproveitando que você falou da questão de saúde, em postos aqui de Osasco, a lotação para psiquiatra está máxima, né? Eu acho que, eu tô achando muito importante que os psiquiatras hoje eles estão realmente fazendo encaminhamento para o psicólogo, porque nem tudo é medicamento. Hoje, as empresas de medicamentos farmacológicos estão bilionários, né? Então, nem tudo, né, gente, é medicação. A gente tomar essa questão que você falou, Ayla, eu sei que não é fácil, mas a gente tentar se autoconhecer, tentar descobrir, opa, tem alguma coisa errada, né? Então, acho que tem que fazer a conexão dos dois. É psiquiatra, é psicólogo. Claro que atividade física, alimentação, tudo conta. Sim. Esses dias uma moça falou pra mim, como você quer comer alimento? Eu não tenho nem comida na minha casa. Exatamente. Né? Então, gente, por isso que a gente tá aqui, eu, o Rafael, a gente tem aqui, a gente tem um grupo onde a gente tem conexões, né, com ONGs locais, que é alimento, morador de rua, que é até Instituto Positivo, Horácio, um abraço. Então, a gente tem pessoas que podem... Já coloca na sequência do que você está falando, qual a cidade dos seus sonhos? Essa é a pergunta dos milhões. Pergunta final. Então, é isso que eu só queria falar. 2 minutos, 2 minutos. Então, é isso, gente. A gente está aqui para isso, né? Somos aqui um coletivo. Sim. Né? Estamos aqui para servir, né? E eles fizeram uma pergunta aqui final, gente. Perguntaram qual é a cidade dos meus sonhos, né? Eu queria falar Finlândia, mas eu não vou falar Finlândia. Tem um país no sul do Japão que eles têm uma filosofia que chama Ikigai. E esse Ikigai é de como você ser feliz, de como você ser feliz durante o dia, né? Bem que teve um pastor, o Rodrigo Moraes, né? Gosto bastante. Ele falou uma coisa num culto dele que eu achei interessante. Ele falou, não tem como ser feliz no mundo desse. Você abre sua janela e não tem como você ser feliz nesse mundo. Você tem momentos alegres, né? Então, é no sul do Japão. Depois vocês leiam sobre Ikigai, que não vai ter tempo de falar. E é isso. Eu queria agradecer a Ayla, Rafael, muito obrigada pelo convite. Um beijo, gente. Boa semana. Projeto Base Osasco no Instagram. É isso. Tá falando aqui, vamos ver mais aqui. Opa, até o Reinaldo Colli, gente finíssima lá de Quitaúna, aqui também parabenizando. Quitaúna é o bairro, gente, do coração do Rafael, não sei se vocês sabem. Rafael Verdade. ama Quitaúna, tá? Verdade. Bairro dele. Aliás, o primeiro nome de Osasco foi Sítio Histórico de Quitaúna. Olha lá, ele sabe, gente. Era o nome da fazenda aqui do Antônio Agu. Se despedindo. Vamos lá, olha lá. Pode mandar. O escritório, se eu não me engano, dele é em Quitaúna, não é? Também. Não, tinha que falar, porque você viu que ele falou, não sei o que lá, de Quitaúna. E a igreja também é em Quitaúna. Você percebe, é o filho. Meu pai nasceu, hein? Tá ali. Quitaúna. Mas, gente, eu queria agradecer também vocês. Eu vi aqui as pessoas também já se despedindo. Muito obrigada por ter ficado com a gente até o final. Esses comentários, vocês compartilharem aqui o que pensam, informações, até experiências, é muito rico. A gente também aprende muito lendo isso daqui. São pessoas que comentaram aqui que estão também fazendo a diferença. Então, continue, parabéns. E eu queria muito agradecer a presença de vocês. É isso daí, chegamos mais no final de um programa. Muito obrigado, Noellen. Muito obrigado ao amor da minha vida, Ayla, né? Que a gente consiga aí, com certeza, colocar essa sementinha, né, no coração das pessoas que estão nos ouvindo e que a gente consiga, dia após dia, construir uma cidade melhor, uma cidade que nos abrace, uma cidade que nos entenda e uma cidade que seja feita para nós. Onde o ser humano esteja em primeiro lugar. Afinal, o mundo é pra gente. Aqui é um paraíso e como paraíso a gente precisa tratar ele. Tenho certeza que boas novas virão, tenho certeza que o mundo melhor virá, ele já está acontecendo. Quem quiser fazer parte, é só se aproximar. A gente está nas redes sociais, só colocar a rede social de Osasco, só procurar a Noellen, só procurar a Ayla, só me procurar, Dr. Rafael Alves também. Venha, se aproxime. Com certeza, nos ajude a fazer com que o bem vire moda, tá bom? Abraço a todos, é isso aí. Fiquem com Deus. Rede social de Osasco, que o bem vire moda. Abraço a todos.